A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Enquanto você se prepara aí para a maratona de Jogos Olímpicos, que terão a sua estreia oficial nesta sexta-feira, tem uma outra maratona que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nos mercados, e que tem tudo a ver com... Não é com os Jogos Olímpicos, é com as eleições americanas mesmo, que a gente deve dar uma pausa aí provavelmente na próxima semana por conta das notícias vindo lá de Paris. Mas a corrida eleitoral americana continua e é por conta dessa janela, antes justamente das coisas pegarem mais fogo ainda, que as principais empresas do mundo estão mirando numa janela de oportunidade para abrir capital na Bolsa dos Estados Unidos. Ontem a gente comentou sobre a Wiz, uma empresa de cibersegurança que rejeitou uma oferta de 23 bilhões de dólares do Google porque está pensando em abrir capital na Bolsa Americana. E não é a única. A estratégia do dia de hoje é te contar sobre como novas listagens devem movimentar cerca de 5,5 bilhões de dólares com bancos e investidores em busca de aquecer a temporada de estreias depois de uma retomada mais morna no primeiro semestre. E tudo isso antes da eleição. A gente também vai falar sobre como a Polishop está em recuperação judicial e está dando aí um desconto de 90% aos seus credores. Tá dando não, né? Eles estão dando um desconto para a Polishop. E do outro lado da moeda, a gente tem a LVMH, cuja fraqueza na China está pesando sobre resultados e reforçando um alerta no setor de luxo. Eu sou Ana Carolina Zittler e como você pode ver, e se você acompanhou durante essa semana, a minha voz está se recuperando lentamente. Às vezes ela some, como agora, só porque eu falei isso. Mas você pode seguir a gente aqui no podcast para ficar por dentro de quando minha voz voltar e também de todas as notícias. Não esqueça de seguir ainda a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. E vamos às notícias. 2 meses após entrar em recuperação judicial, com uma dívida declarada de 352 milhões de reais, a Polishop, do empresário João Apolinário, apresentou seu plano de reestruturação à Justiça, na qual propõe a aplicação de um deságio de 90% sobre o valor de face, com uma carência de 20 meses e um prazo de pagamento de 10 anos, segundo o documento de 311 páginas visto pela Bloomberg Linha. Te resumo as 311 páginas. Um desconto de 90% que pode ser pago em até 10 anos. Entre os maiores credores financeiros da rede varejista de utilidades domésticas estão o Banco do Brasil, com 24,5 milhões de reais, o Bradesco, com 11,3 milhões de reais, o Itaú Unibanco, com 7 milhões, e o Safra, com 5,1 milhões de reais. Eu narrei tal qual fosse um pódio das Olimpíadas. A lista ainda inclui o BV, o Paine, o Original e o Banco da Amazônia. A varejista Polishop, fundada em 1995 e que no seu auge chegou a contar com 280 unidades, tem agora 48 lojas físicas e sofre ações de despejos movidas por administradoras de shopping centers. O grupo, presente no e-commerce e em televendas, tem atualmente 437 funcionários, segundo esse plano. O próximo passo do processo é a convocação de uma Assembleia Geral de Credores para deliberar a respeito de seus termos do plano de recuperação, que detalha os possíveis meios de recuperação da companhia com a demonstração de viabilidade econômica e laudo de avaliação de bens e ativos. O crescimento das vendas da LVMH desacelerou no último trimestre, dado que os consumidores mais abastados reduziram seus gastos com caras bolsas Louis Vuitton e a alta costura da Dior. Olha só o que você está fazendo com a economia do alto luxo, não comprando suas bolsas da Dior. A receita da unidade de moda e artigos de couro do grupo de luxo, sua maior divisão, teve um aumento orgânico de 1%, metade do ganho esperado por analistas. 1% é metade de 2, né? Eu achei engraçado. A evolução ficou muito abaixo do crescimento de 21% registrado um ano antes pela unidade, que abriga marcas como Christian Dior, Celine e Love. Na LVMH, as vendas na região que inclui a China caíram 14% no trimestre, uma decepção para um grupo de luxo que tem sido um dos mais resistentes, apesar do arrefecimento da demanda por produtos de alta qualidade no país. A queda doméstica da segunda maior economia do mundo foi parcialmente compensada pelos gastos dos turistas chineses no exterior, especialmente no Japão. O lucro das operações recorrentes no primeiro semestre também ficou aquém das estimativas, enquanto a divisão, que inclui a varejista de cosméticos Sephora, cresceu cerca de metade do que os analistas esperavam no trimestre mais recente.
comandada por Bernard Arnault, a terceira pessoa mais rica do mundo. A LVMH, que vai patrocinar as Olimpíadas, diga-se de passagem, possui cerca de 75 marcas de luxo em áreas como moda, joias, hotéis e bebidas alcoólicas. Em uma declaração na terça-feira, eles se referiam a um clima de incerteza econômica e geopolítica. E vamos à estratégia do dia de hoje, em que a gente vai falar sobre IPOs, que são aberturas de mercado, especificamente nas bolsas americanas. A temporada dessas ofertas públicas iniciais deve ganhar tração nesta semana no mercado americano, com até 5,5 milhões de dólares em emissão de ações, o que pode representar a reabertura da janela pela qual investidores tanto aguardam depois do primeiro melhor semestre em 3 anos, mas que foi ainda abaixo do esperado. A maior oferta do ano até aqui, de 4, bilhões de dólares da Lineage, um fundo imobiliário de instalações de armazenamento e logística, é o destaque do que pode ser o período concentrado mais movimentado em novas emissões em quase um ano. Os IPOs típicos de empresas de tecnologia, que crescem mais rápido que os pares públicos, praticamente não existem, dado que as empresas captam com recursos privados e evitam os riscos de lançar ações no mercado no atual estágio. Portanto, os banqueiros das empresas americanas esperam que esse tipo de oferta agora, que está acontecendo, possa gerar algum impulso. É verdade, segundo a matéria, que essa última rodada é mais tímida do que muitos nos mercados esperavam, mas a recepção dos investidores pode definir o tom para o outono lá do hemisfério norte, que é um período crítico no ano eleitoral dos Estados Unidos. A Lineage vai ser a maior oferta desde setembro, quando a ARM quebrou um período de seca de quase 2 anos em ofertas de mais de 5 bilhões de dólares. Segundo Paul Abrahimzadeh, que é co-head de Equity Capital Markets no Citigroup, se tudo se concretizar, setembro vai ser o maior mês de receita no Citi e provavelmente em todo Wall Street, apenas com base no número de empresas que pretendiam seguir em frente e adiaram para setembro as suas propostas de abertura de capital para tentar sair antes das eleições. Setembro parece um aglomerado de atividades, o que significa que você pode ter alguns efeitos de cauda que trazem as empresas a público em outubro. Ou seja, esperem um mercado muito movimentado a partir de setembro. O mercado morno para IPOs, ainda assim, causou uma mudança de paradigma para os investidores e as empresas privadas que compõem seus portfólios, de acordo com Jeremy Abelson, que é fundador e gestor de portfólio da Arvin Investors. Ainda assim, as avaliações públicas reduzidas, ou seja, as empresas estão tendo que acatar aí com um dinheiro menor pela sua abertura de capital e também o calendário hesitante com todos esses acontecimentos aí em relação às eleições americanas, que dificulta a previsão da atividade de negócios, pode encorajar as empresas a empurrarem as listagens para o próximo ano. Isso é particularmente verdadeiro para as empresas que podem acessar investidores privados ou têm balanços saudáveis, de modo que tomar a decisão de adiar seja relativamente fácil. Ou seja, já tem gente olhando para suas metas de 2025. Sim, falei isso mesmo, saiu da minha boca, você pode começar a fazer isso agora também. Uma recente rotação de investidores de ações de grandes empresas de tecnologia para empresas menores, as chamadas small caps, fez Wall Street ficar ansiosa novamente para ver o trade de recuperação se estender por um agosto tipicamente tranquilo, para atrair mais empresas. Só que nem todas essas notícias são ruins aí. Os IPOs nos Estados Unidos arrecadaram 22 bilhões de dólares neste ano, em um mercado ainda considerado quieto para novas ofertas. Isso é mais de 60% superior ao ano passado, mas é 1/10 do arrecadado em 2021. Um desempenho forte nesta semana pode aumentar os números de 2024 cerca de 25%, quando tudo isso aí acabar. E o que acontece? Quem senta na janelinha é visto. As pessoas vão observar essa safra de IPOs de julho para ver como eles são precificados. Até porque uma empresa ela vai ao mercado, ela sai perguntando para os investidores quanto que eles pagariam pela sua açãozinha. E aí, a hora que isso realmente acontece, ela abre seu capital, a gente vê por quanto realmente a empresa está sendo avaliada pelos investidores. E aí, as outras que estão ali esperando, que têm a possibilidade de esperar, ficam vendo os resultados disso. Se for positivo, vai todo mundo abrir capital este ano antes das eleições. Capite? Ah, mamma mia. A partir de hoje eu me declaro ocupada vendo Jogos Olímpicos, não esperem mais nada de mim. Mentira, venho sempre com notícias, provavelmente notícias olímpicas, pois literalmente estarei com uma televisão ligada ao meu lado
24 horas, o que coincide exatamente com o meu horário de trabalho. Tá bom? Então, realmente, teremos comentários aqui olímpicos neste podcast, além de, claro, as notícias de sempre, que você adora e acompanhar as coisas sobre IPO, sobre LVMH, não sei mais o que. Tá bom? Um grande beijo a todos e a gente se fala amanhã.